modificações significativas no que diz respeito ao regime de competência, que vai ter impacto no direito financeiro, a forma de se contabilizar determinadas despesas públicas e qual que é a ideia? Dar, de fato, uma transparência àquilo que o Estado está gastando e como está gastando. A forma que você classifica uma despesa pode deixar a população muito ciente do que está acontecendo ou pode deixar a população absolutamente enganada do que está acontecendo. Uma simples classificação contábil do gasto de uma receita pública. Tá? Isso está sendo, de alguma forma, negociado entre os entes federativos, essa alteração, essa transição da forma de documentação contábil que é feita hoje para uma forma posterior. Bom? Então, esse conceito deve se consagrar na lei, não mais na resolução, mas se consagrar na lei das finanças públicas. Qual que é o conceito sugerido, então, que eu trago para vocês de receitas públicas, de receitas orçamentárias? Todos os ingressos disponíveis para a cobertura de despesas públicas em qualquer esfera governamental, desde que não se configure como meras entradas e atendam os requisitos da responsabilidade fiscal. Esse é o conceito que eu apresentei para vocês como sendo um conceito de receita orçamentária. Então, o que eu queria, isso vocês podem anotar, porque não está no livro, é um resumo mais ou menos do que eu falei para vocês. Não consideramos enriquecimento como elemento central da receita pública. Não consideramos enriquecimento como elemento central da receita pública. Aí vocês põem em parênteses, receita patrimonial ou contábil. Não consideramos o enriquecimento como elemento central da receita pública, entre parênteses, receita patrimonial ou contábil, que considera o enriquecimento, né? Essa. Vírgula, mas sua disponibilidade para destinação, à execução da despesa pública, mais sua disponibilidade para destinação à execução da despesa pública. Aí, entre parênteses, receita orçamentária. Fecha parênteses. Vírgula, desde que respeitando a responsabilidade fiscal. Ponto. Então, para nós aqui, desde que respeitando a responsabilidade fiscal, ponto. Para nós aqui, o que é que interessa em relação à receita? É o fato do Estado enriquecer, haver um enriquecimento líquido do Estado, ou é a disponibilidade dentro de um critério de responsabilidade para dar aso a uma despesa pública? É o segundo item, que é a chamada despesa orçamentária. É a possibilidade de dar aso a uma despesa pública prevista no orçamento. Então, é uma receita orçamentária. Tá? Professora, receita orçamentária, está em parênteses. Vamos lá de novo. Não consideramos o enriquecimento como elemento central da receita pública, entre parênteses, receita patrimonial ou contábil, mas sua disponibilidade para destinação à execução da despesa pública, entre parênteses, receita orçamentária, vírgula, desde que respeitando a responsabilidade fiscal. Classificação das receitas públicas cai em todo concurso público. O que acontece com as classificações das receitas públicas? O que eu observei lendo os livros de direito financeiro e lendo a própria legislação é que existe uma classificação que é doutrinária e existe uma classificação que é legal. Uma classificação que está na lei, na 4320, e uma classificação que está na doutrina. Eu vou primeiro passar para vocês a classificação doutrinária, que é a mais longa. O que é que diz essa classificação doutrinária? A classificação doutrinária das receitas
aponta vários critérios. Então, o primeiro deles é quanto à periodicidade. Quanto à periodicidade, as receitas podem ser ordinárias ou extraordinárias. Ordinárias ou extraordinárias. As ordinárias são aquelas que vêm com regularidade. Por exemplo, imposto sobre a renda. É uma receita pública ordinária. Todo ano o governo pode contar com as receitas advindas do imposto sobre a renda. Não é um imposto sazonal. Não é um imposto provisório. É um imposto que sempre vem. São ordinárias. E as extraordinárias, que elas virão em determinadas situações, não são receitas que sempre vêm. Então a gente, por exemplo, tem de considerar que um empréstimo a um órgão de fomento internacional tem de ser uma receita extraordinária. Se a gente viver de empréstimo para manter a estrutura do Estado, é alguma coisa errada. O empréstimo, por natureza, ele é extraordinário, ele é excepcional. Você pode precisar em um determinado momento, mas você não pode viver de empréstimo. Tá? Então, essas ordinárias são as que recorrentemente são coletadas e colhidas pelo Estado, e as extraordinárias, elas vêm em determinadas situações. Elas fogem à rotina. Ponho ao lado a palavra rotina. Essa foge à rotina e essa está na rotina da atuação do Estado. Quanto à esfera de governo. Quanto à esfera de governo, as receitas podem ser de governo. Quem que recebe essa receita, quem gera essa receita? Federal, estadual, municipal e distrital. Então, federal, estadual, municipal. Por que essa distrital? Por que essa classificação é importante no Brasil? Ela é importante no Brasil porque no Brasil nós temos uma federação em que os entes são autônomos. Se eles são autônomos, aí inclui aí a autonomia financeira, administrativa, normativa, não é isso? Então, uma das autonomias é a autonomia financeira. Então, existem as receitas federais, estaduais, municipais e distritais. Quanto à origem, ela pode ser que essa classificação gera uma outra classificação, que é a classificação quanto à origem. O que é que diz essa classificação? Elas podem ser originárias, podem ser derivadas e pode ser transferida. Originária, ela nasceu no próprio órgão, tá? Ela nasceu ali no próprio órgão, da atuação do próprio órgão. As derivadas, ela dependeu da relação de terceiros com esse órgão. E as transferidas é quando um ente da federação transfere para outro. Doações voluntárias, por exemplo, está lá previsto na lei, nas leis financeiras. Tá? As originárias, ele obtém da sua própria atuação. As derivadas, ele obtém da relação dele com o terceiro. E as transferidas vêm de um ente da federação para outro. Uma característica interessante que acontece, isso eu já vi em prova de concurso, em relação às transferidas, as transferências sempre são do órgão de maior poder aquisitivo para o de menor poder aquisitivo. Então, a União transfere para estados e municípios, estados transferem para o município, mas não há transferência contrária, município para estado e município para a União ou estado para a União. Aí vocês vão dizer, mas professora, o município de São Paulo tem uma arrecadação e um PIB muito superior a muitos estados, inclusive o estado da senhora. Não é assim? É assim. Mas a regra que se utiliza dentro do direito financeiro é que é sempre do órgão de maior impacto federativo para o órgão de menor impacto federativo. Então, estou proibindo
dúvida de fazer uma doação para outro município, depende, se na sua lei tiver expressamente previsto, não houver impacto financeiro, a gente até pode conversar sobre a não existência de inconstitucionalidade, mas o modelo é sempre de cima para baixo. Tá? O modelo que está estabelecido na lei é sempre de cima para baixo. No caso das privados, vocês podem ser tanto públicos privados? Sim, esse terceiro quer dizer o seguinte, ou é imposto ou é contrato. Ou é imposto ou é contrato. Uma das duas coisas. Quanto ao impacto no saldo contábil? Professora, Oi? essas transferências são transferências de fontes ou são de montante de dinheiro? As transferências, a gente vai ter uma aula sobre a terceira aula de receita e transferência, mas já vou te adiantar que existem as transferências que são legais e as transferências que são voluntárias. As legais são obrigatórias. Por exemplo, vocês têm lá no capítulo da ordem tributária uma série de impostos que a gente vai ver hoje, que tem um percentual destinado ao fundo de participação dos estados e fundo de participação dos municípios. Essas são de transferência obrigatória, é uma transferência legal. A Constituição diz, olha, o imposto é da União, por exemplo, tem casos de impostos estaduais também, o imposto é da União, ele é que vai criar o imposto, ele é que vai arrecadar o imposto, só que uma vez arrecadado, ele é obrigado a repassar X% para o Fundo de Participação dos Estados ou para o Fundo de Participação dos Municípios. E existem as transferências chamadas voluntárias, não há nenhuma obrigação na lei ou na Constituição de serem feitas, mas a União ou o Estado pode fazer para ajudar um determinado município. Pode ser revogada a qualquer momento. Pode ser revogada a qualquer momento. Tem limites na lei de responsabilidade fiscal, né? O ente que recebe, por exemplo, para ele receber uma transferência voluntária, ele deve ter criado seus próprios tributos. Porque na história muito recente aí, existia vários municípios que não instituíam tributo nenhum de sua competência e só vinha pedir para a União e para o Estado. Instituir tributo dá trabalho. Dá trabalho e tira voto. Então era muito melhor não fazer nada e ficar tirando leite da teta da viúva, né? E era assim que se fazia. Agora, pode haver transferência voluntária? Pode haver transferência voluntária, mas há limites na lei de responsabilidade fiscal que a gente vai estudar. Tá bom? Então, a próxima classificação, quanto o impacto no saldo contábil? É aquilo que a gente viu, orçamentária e não orçamentária. Orçamentária e não orçamentária. Quanto ao resultado fiscal produzido? Lembra na aula passada que eu disse para vocês, quando eu falasse a palavra fiscal, eu queria dizer receita versus despesa? Né? A relação entre receita e despesa? Quanto ao resultado fiscal positivo? Quanto ao resultado fiscal obtido? Aí ela vai ter duas classificações. Efetiva, ou seja, foi positivo o resultado fiscal. Desculpa, não é efetiva, é financeira. Efetiva é outra. Financeira. Eu vou falar outra classificação. E não financeira. Quando ela tem um resultado positivo financeiro, quando ela não tem um resultado positivo não financeiro. Quando ela é inócua, não um resultado negativo. Quando ela é inócua, não gera um resultado fiscal, ela é não financeira. Nem foi para cima, nem foi para baixo. Pode ter. Quanto à entidade destinatária do orçamento, público quanto à entidade destinatária do orçamento, ela pode ser pública ou pode ser privada? Professora, Oi? quando o resultado fiscal é negativo, é financeiro. Ela vai ser financeira negativa, mas ela tem resultado. Ela vai ter um aspecto neutro ou vai ter um aspecto positivo ou negativo. Quanto ao impacto na situação, qual foi o outro que eu falei? Quanto à entidade destinatária do orçamento?
enquanto entidade destinatária do orçamento. Ela pode ser pública ou pode ser privada. Interessa a nós no direito financeiro a receita pública. E quando nos interessará a receita privada? Só vai me interessar a receita privada quando ela tiver origem pública. Subsídios, subvenções que o governo eventualmente conceda ao setor privado, não se transformam em receita do setor privado? Se são receitas do setor privado advindas da sua própria atuação, a mim não interessa. Se são receitas do setor privado advindas de dinheiro público, aí me interessa. Por exemplo, BNDES, me interessa quando a receita que está no setor privado vem do BNDES. Me interessa quando é isenção tributária. Me interessa quando é um convênio firmado, que uma ONG, por exemplo, firma um convênio com o governo para fornecer, dar curso de alfabetização a crianças fora do horário escolar. Me interessa? Me interessa você ter um convênio com algum ministério. Qualquer fonte de receita do setor privado que advenha de dinheiro público, a mim interessa. O nome disso geralmente é subvenção, que está lá na Lei 4320. Tá? A gente vai estudar um pouco disso mais para frente um pouquinho. Tá bom? Quais são os limites disso? Vocês estudam no direito tributário, os limites da isenção tributária, por exemplo. Tem que ter lei previamente estabelecida. Isenção não é sempre por lei? Lei previamente estabelecida, isso é uma forma de controle. Né? A gente vai estudar os outros caminhos. Vejam que isso daqui na história brasileira não é irrelevante. Isso daqui é muito relevante. Certamente vocês são pessoas que leem o jornal diariamente, como mocinhos e mocinhas dedicados, né? Sempre atentos às informações, e vocês viram, já é notícia velha para vocês, que o BNDES é o primeiro doador de campanha à presidência. E que o BNDES recebeu 10 bi, o que o BNDES, a Friboi, é a primeira em doações da campanha presidencial, e que ela recebeu 10 bi do BNDES. Sabe de quem ela recebeu 10 bi? Suas Excelências. No mínimo, do pai de Suas Excelências, ou da mãe de Suas Excelências. E é o primeiro em doação. Olha que interessante, eu recebo 10 bi do orçamento público através de um banco de desenvolvimento, e eu sou o primeiro em doações da campanha presidencial. Interessa ao direito financeiro, então, o tema receitas privadas advindas de receitas públicas? Ou se nos interessa? Ou se nos interessa? Interessa bastante. O calote que o Eike Batista deu, né, está dando ao BNDES, com todo o dinheiro que o BNDES injetou naquelas empresas que viraram pó, grande parte das empresas, ele continua milionário, mas um pedaço bom das empresas dele virou pó. E parte do dinheiro dessas empresas que virou pó veio do BNDES. Então é dinheiro do contribuinte que virou pó. Veio do BNDES. E de onde sai o dinheiro do BNDES? Dos 27,5% descontado na fonte, né? Mais todos os outros impostos que a gente paga, federais, e mais o resto do imposto de renda que não vem na fonte, vem tudo que a gente faz. Não é isso? Então, interessa o direito financeiro, a receita particular, ou se interessa? Interessa muito. Quanto ao impacto na situação líquida patrimonial, que é aquele que eu ia colocar aqui embaixo. Quanto ao impacto na situação líquida patrimonial? Aqui é que entra a efetiva e a não efetiva. Aqui
o conceito do Aliomar.